Olá, meus irmãos, tudo bem? Hoje teremos um momento de vida no campo diferente. Essa aqui é a entrada do condomínio Vitrine do Lago, aonde eu convido você para vir conhecer e quem sabe em muito breve poder fazer parte dessa família Vitrine do Lago e aqui juntos aguardarmos a volta do Senhor em breve. Um lugar preparado especialmente para você e sua família, para a minha família, para que possamos ficar tranquilos num paraíso a céu aberto, se é que assim podemos chamar neste velho mundo. Aqui nesse lugar tem todo tipo de frutas do cerrado, animais silvestres que vivem na natureza, andando, circulando livremente. O ano passado, em novembro, eu trouxe um amigo para visitar, ele estava dormindo deitado na rede, lá na garagem do rancho de apoio, quando percebeu que tinha uma anta comendo flor debaixo do pé de piqui. Ele ficou impressionado com aquilo. Vários animais circulam aqui dentro, reproduzem aqui dentro, e até animais que praticamente já são considerados animais extintos. Então é muito bonito, é uma natureza bonita. E eu queria convidar para que você pudesse vir conhecer. Venha comigo. Vou te mostrar hoje um passeio de barco, onde conheceremos a nossa enseada, dentro dela, na frente dela e por trás dela. A nossa enseada corre água aqui na frente, o leito do lago aqui e no fundo dela também tem água. Só que a parte de trás, a parte muito montanhosa, muito alta, não dá acesso à água pela parte de trás, mas pela parte da frente sim. Nós temos vários portos de acesso ao lago, que até por ser uma região montanhosa, o lago, nas secas, ele baixa na vertical, mas não afasta na horizontal. Sempre, em todas as secas que os últimos anos têm apresentado no nosso estado e no nosso país, esse local aqui, no Vitrine do Lago, não perdeu acesso ao lago, justamente porque ele é construído no alto do morro. Mas um lugar belíssimo. Venha comigo, vamos conhecer. No próximo momento de vida no campo, eu já estarei apresentando uma caminhada de carro dentro do condomínio, para você conhecer as ruas do condomínio e ter essa observação de maneira mais íntima. Mas vale a pena você vir conhecer o Vitrine do Lago. Pense nisso. Vem comigo. Que esse é um pé de caju do cerrado. Ele dá tanto caju todo ano, coisa incrível. Aqui tem muito caju do cerrado, mangaba. Que quantidade de fruta que tem aqui. Essa avenida principal aqui da entrada é a Avenida IP Branco. Ela nasce na Avenida Panorâmica, lá embaixo. E vem, desce aqui também, aqui ele sobe. E vai sair na Avenida Panorâmica também, em forma de um U. A Avenida Panorâmica é a principal avenida do condomínio. Circula de ponta a ponta e forma os braços que dão acesso ao lago. Inclusive por aqui é um dos acessos que nós estaremos tomando agora para irmos ao lago. Ao vir a voz do mar.
minhas irmãs, tudo bem com vocês? Para mim é uma grande satisfação revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de darmos início a esse estudo, eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por permitir em nossas vidas mais essa oportunidade de buscar na Tua Palavra o sustento para a nossa fé. Capacita-nos, Senhor, à devida compreensão do tema que estudaremos e, principalmente, nos abençoe para que tenhamos condições de praticar e de transmitir àqueles que nos cercam. Assim, para que possamos cumprir com a missão que Tu tens confiado a cada um de nós. Te pedimos e agradecemos essas bênçãos, não por merecer, mas em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. O tema de hoje, fé da aliança. Um título muito feliz, por sinal, de acordo com o tema desse trimestre que temos estudado, que é a promessa, a aliança eterna de Deus. Por sinal, hoje a penúltima lição do trimestre. Esse trimestre parece que voou, né? Mas ainda bem, porque assim temos a certeza que a volta de Cristo está vindo mais rápido ainda. Que Deus nos abençoe e que possamos fazer parte dos escolhidos que marcharão para dentro dos portais da Cidade Santa. E isso sabemos que só depende da nossa escolha. Porque da escolha dele, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único da espécie, por amor ao mundo, né? Por amor a mim e a você. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, minha irmã. Para a abertura do tema dessa semana, nós temos Gálatas capítulo 3, verso 11, que diz o seguinte: E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Irmãos, nem pela lei cerimonial, daquelas antigas cerimônias, conhecidas então como lei de Moisés, nem se fala então pela própria lei de Deus, os 10 mandamentos, ninguém é justificado por qualquer nível ou tipo ou espécie de obra que se imagine. Não há mortal sobre a face da terra que mereça ou que tenha habilidades ou condições para merecer a vida eterna ou para merecer o perdão de Deus. Esse mérito é 100% atribuído ao sacrifício de Cristo no Calvário. Mas uma coisa não ignora a outra. Não significa que pelo simples fato de que a vida inteira, a história do pecado inteiro, a salvação foi oferecida pela graça de Deus, que hoje ou qualquer época da história do pecado, alguém possa livremente estar por aí ignorando a lei de Deus ou os mandamentos do Senhor. Eles não salvam, mas, como diz a própria palavra, ele é um espelho para mostrar onde estão as manchas. A ilustração feliz que Paulo fez nesse contexto, porque realmente, se você olha para o espelho e o seu rosto está sujo de graxa ou de qualquer tipo de sujeira, o espelho não tira a sua sujeira. E se você esfregar o rosto no espelho ou o espelho no rosto, você suja o espelho e desqualifica o espelho. É o mesmo que acontece alguém achar que por fazer isso ou aquilo pode ser salvo por obras. Existem em todas as religiões do mundo pessoas com essa mentalidade que veio contaminada pela igreja cristã, poluída depois de muitos anos de invasão, de apostasia dentro dela de forma aberta. A igreja que um dia foi realmente fundada pelo Salvador e pelos apóstolos, essa igreja pegou uma onda de apostasia tão grande que desde então, da mudança da lei de Deus entre 321 a 323, para cá, a invasão de apostasia foi tão grande que na profecia bíblica nós vimos cavalo preto quando está tratando dos 7 selos, mostrando a cor da apostasia, e quando está tratando das 7 igrejas,
nós vimos lá uma afirmação na profecia de que Satanás estabeleceu o trono dentro da igreja. E depois lá em 2 Tessalonicenses, também no capítulo 2, tratando do anticristo, ele querendo se sentar na igreja, no trono de Deus, querendo parecer Deus. Seres humanos não têm trono, irmãos. O trono é o Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, é que tem esse trono e no seu reino. Aqui ele tem uma liderança, ele quer liderar a igreja, ele quer liderar a nós como indivíduo, quer liderar os escolhidos que aceitam essa graça para a recuperação, sendo hoje então chamado de raça eleita, como de forma feliz Pedro assim chamou, que nada mais, nada menos se trata de pessoas convertidas. E essa raça eleita, em muito breve, porque aceitou essa graça, esse sacrifício que Deus fez por amor de nós, em muito breve nós passaremos a fazer parte da raça original que Deus criou, que é a raça pura. A mesma raça que o personagem bíblico, que é uma criatura e não Deus, conhecida então na Bíblia como Melquisedeque, faz parte até hoje. Esse Melquisedeque nunca pecou. E temos essa convicção porque na divindade nós conhecemos Pai, Filho e Espírito Santo. Saiu dessa divindade, o resto é criatura. E Melquisedeque é uma criatura. Só que como Hebreus capítulo 7 mostra esse Melquisedeque transferindo um sacerdócio eterno, fazendo a transferência para Cristo, que segundo a palavra, ele, como verbo, se fez carne, habitou entre nós, se tornou um de nós como qualquer mortal, tanto que ele sofreu, é chamado também de homem de dor na Bíblia, chorou, morreu. Esse Messias, ao ser vitorioso no Calvário, ele recebe de volta a sua divindade e agora recebe também essa transferência, sumo sacerdócio, mas de um sumo sacerdote absoluto, de alguém que ele mesmo se tornou sacerdote, sumo sacerdote e também a própria oferta de sacrifício por nós. E o único que morreu a morte eterna pagou um preço que nós não temos nem ideia. O peso que ele teve nas costas, nos ombros, não foi de uma cruz, como qualquer mortal recebia nos seus dias. Não, o peso que ele recebeu foi do pecado de todos os que pecaram um dia no universo. Porque sabemos que o pecado começou lá no céu. Ele morreu para salvar todos. E todos os que aceitarem fazer parte dessa raça eleita, como revelado através do Espírito Santo por Pedro, com certeza, em muito breve, nós passaremos a fazer parte da raça original que Deus criou, que é a raça pura. Como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 53, aqueles que não morreram ainda na chegada de Cristo serão transformados num piscar e fechar de olhos. E ainda o mesmo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18, comenta que os mortos ressuscitarão primeiro e vão ao encontro com o Senhor nos ares. E eles já ressuscitarão transformados. Então, essa transformação, como disse lá no primeiro texto, de 1 Coríntios 15, 51 e 53, é que isto que é corruptível deve ser revestido pela incorruptibilidade. Isso que é mortal deve ser revestido pela imortalidade. E isso se assim nós aceitarmos essa oferenda maravilhosa, essa dádiva divina que o Senhor oferece para mim e para você. Mas ninguém, de forma alguma, vai expressar amor a Deus de outra forma, senão sendo obediente. Como disse Cristo, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Não somos salvos pelos mandamentos, nem pela Bíblia, nem por religião nenhuma. Somos salvos estritamente pela graça de Deus através da fé nesse Salvador maravilhoso. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No segundo tema, reflexões sobre o Calvário. Irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 19, verso 30, revela uma expressão muito, muito forte.
E muitos leem e passam por essa passagem várias e várias vezes ao longo da história e não param para refletir o peso dessa expressão. Quando Jesus diz, está consumado. Irmãos, imagine alguém com o peso dos pecados da humanidade sobre os ombros. Ele usa uma expressão dessa, está consumado, está feito, está realizado, num paralelo simples de se entender isso, é o mesmo que alguém que estivesse participando de um grande desafio conseguisse concluí-lo com êxito. É uma declaração de vitória. Lembra que em 1 Coríntios 15, que trata do assunto da ressurreição, numa certa altura Paulo comenta que o último inimigo a vencer vai ser a morte? Pois é, mas é a minha e a sua. Porque a dele, ele venceu lá no Calvário. Quando ele morre a morte eterna, que Apocalipse 1,5 fala que ele foi o primogênito dos mortos. Ele venceu a dele. Ele chegou a suar sangue no Getsemane por uma certa instabilidade de imaginar a possibilidade do que ele ia enfrentar e quem sabe não suportasse. E pediu que, se possível, fosse afastasse esse cálice. Mas Deus o confortou de certeza pela vida que ele levou até ali naquela idade, aos 33 anos e meio de vida e missão aqui nesse planeta. Deus sabia que ele já estava com a vitória garantida, porque ele não desviou nem para a direita nem para a esquerda. Foi vitorioso até ali e com certeza seria até o Calvário. E ele ressuscitou da morte eterna. A parte dele, a cota dele, e serve para todos os que aceitarem essa dádiva, a cota dele já está paga. Falta eu e você aceitar a nossa cota, que ele pagou para nós. Porque se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A gente não vai ficar por aí andando de qualquer jeito, como se nada disso tivesse acontecido, como se não tivesse existido um Calvário, como se o Calvário não foi por mim e por você. Virar as costas, deixar de amar a Deus, deixar de expressar gratidão a Deus, obedecendo e andando nos seus caminhos, é o mesmo que ignorar o que ele fez no Calvário por mim e por você. Não estamos demonstrando em momento algum que amamos a Deus de fato. Isso é algo muito profundo, meus irmãos. Quando ele comenta que está consumado, ele garantiu a parte dele da vitória e a minha e a sua também. Mas eu e você temos que aceitar isso. E se nós aceitamos de fato, se nós amamos de fato a Deus, nós temos que olhar para Deus de forma coerente e respeitar essa expressão, que se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Sozinho é impossível qualquer homem guardar qualquer orientação divina, quanto menos a lei de Deus. Mas, pelo que ele fez no Calvário e tudo que ele ensinou para nós, ele deixou bastante claro que ele está do nosso lado e carregará conosco o nosso peso e o nosso jugo. Essa certeza mostra que ele é nosso parceiro o tempo todo. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Pense nisso, amado irmão. É uma promessa maravilhosa. Tem um trecho de Testemunho para a Igreja, volume 2, página 212 a 213, que diz o seguinte: as cenas do Calvário requerem a mais profunda emoção. A esse respeito, vocês estarão desculpados se manifestarem entusiasmo. Que Cristo, tão excelente, tão inocente, devesse sofrer tão dolorosa morte, suportando o peso dos pecados do mundo, jamais nossos pensamentos e imaginação poderão compreender plenamente. O comprimento, a largura, a altura e a profundidade de tão assombroso amor não podemos sondar. A contemplação das incomparáveis profundidades do amor do Salvador deve encher a mente, tocar e sensibilizar o coração, refinar e enobrecer as afeições, transformando inteiramente todo o caráter. É muito profundo, não é mesmo? O que a Pena Inspirada trata sobre reflexões sobre o Calvário. No terceiro tema, a aliança e o sacrifício. Para entendermos esse tema, analisaremos 1 Pedro capítulo 1, do verso 18 até o verso 20.
se não encaixarmos o verso 20, não fica tão preciso, tão amplo o esboço desse tema. Primeiro ponto, que no verso 18 e 19, aqui nós temos o preço do nosso resgate. Não foi com moeda corrente alguma de qualquer época da história do universo, ou de qualquer época da história do pecado, do período do grande conflito entre o bem e o mal. Mas foi com o sangue do Criador, o sangue de um Deus, Deus eterno, absoluto. O preço é altíssimo, é inimaginável, meus irmãos. O preço pago pelo meu e o seu resgate. Nós estamos sendo resgatados, como diz esse contexto aí de Pedro, de tudo aquilo que as tradições humanas, pecaminosas, mortais, nos ensinaram, que são arrastadas de geração em geração. O nosso código genético está carregado de tendências pecaminosas das mais diversas. É mesmo por isso que daqui e dali alguém não entende. Como que alguém que foi criado dentro da igreja, pai, gente boa, mãe, gente boa, comportamento cristão relativamente bacana, como que pode ter nascido uma encrenca dessa? Tá? Código genético, né? Vem lá de trás, tendências que do nada aparecem ali. É claro, num monte de lixo pode nascer um cravo, como que num berço de ouro pode nascer uma ferrugem, né? Isso aí, infelizmente, faz parte. E diz um dito popular por aí, então, que galinha que anda com pato acaba morrendo afogado. Ou passarinho que anda com morcego dorme de cabeça para baixo. É lógico, a convivência normal com as tendências mortais leva nessa direção. Agora, o que a palavra está dizendo é que o sacrifício de Cristo, que não foi com sangue de cordeiro, nem de bode, nem de ouro, nem de prata, de espécie alguma, ele é suficiente para nos resgatar dessas tendências, para nos lapidar, para corrigir o nosso caráter, para corrigir a nossa natureza emocional, espiritual e física, porque amanhã nós seremos transformados. Não importa hoje os problemas de saúde que nós enfrentamos, mas amanhã nós seremos para sempre restaurados, porque isso que é corruptível será revestido da incorruptibilidade, isso que é mortal será revestido da imortalidade. E nós voltaremos a fazer parte do projeto original da criação. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. E isso foi o sangue de Cristo é que garantiu. Foi o sacrifício dele por mim e por você. Mas eu e você temos que aceitar essa graça. Não é simplesmente, é assim, tá, então tá bom. E continua a vida do mesmo jeito. Não, não é assim. Se nós não estamos transformados, se não houve mudança em nós, tem alguma coisa que está muito errada. Não fez efeito na nossa vida. Se a nossa vida continua do mesmo jeito, mas se transformou, nós não vamos ficar dormindo. Nós não vamos ficar por aí com quem que não está acontecendo nada. Nós estaremos acompanhando as notícias atuais da palavra de Deus, que vai muito à frente do nosso tempo. Que lembra que a palavra de Deus está falando de um novo céu e de uma nova terra? Lembra que ela falou de umas 7 pragas, que está tudo à frente do nosso tempo? Então ela tem informação muito à frente das notícias mais atuais que se pode assim se comparar. Porque as notícias mais atuais que se vê hoje do que está acontecendo em cada minuto da nossa história está muito distante do que a palavra está dizendo, de um novo céu e de uma nova terra. Só com relação a novo céu e nova terra, quando Jesus voltar, daí já tem 1000 anos que nós vamos estar passando no céu. Só para se ter uma ideia. E só uma curiosidade também, dentro da história do grande conflito entre o bem e o mal, só na história que participa esse planeta aqui, desde a época que ele foi criado, há 65 milhões de anos atrás, quando teve aquele asteroide que bateu lá na região do Yucatán, e iniciou então pela ciência a conhecida era dos dinossauros, os nossos pais que moravam no jardim, lá no jardim não foi atingido. O planeta inteiro virou um tsunami.
e abalo sísmico de toda a natureza daquele asteroide que bateu lá e formou uma cratera de mais de 200 quilômetros de diâmetro. Está lá o sinal físico lá no chão, na estrutura que pega até dentro do mar. Aquilo tem sido estudado há anos e anos, vestígios de fósseis capturados ali. Irmãos, desde essa época, segundo a ciência, iniciou um processo de glaciação no planeta Terra, por isso então chamado de Eras dos Dinossauros. A cada 10.000 anos tem acontecido uma. Desde essa época já aconteceram 25 glaciações. Segundo essas ocorrências, a próxima está faltando menos de 2.000 anos para acontecer. Paulo em Romanos comenta que a natureza geme com dor de parto por causa do pecado. Essa aí é uma das gemuras relatadas, registradas na história do grande conflito. Mas Jesus está prestes de voltar. E nós estaremos lá no reino eterno. Passaremos 1000 anos lá. E quando voltar, essa história de glaciação, essa história de asteroides bater daqui e dali, de catástrofes, seja ela naturais ou de qualquer outra natureza, jamais voltará a existir. O pecado trouxe toda essa estrutura que faz gemer a natureza em qualquer lugar do universo por onde o pecado deixou seu rastro. Mas o plano da redenção envolve o meu e o seu resgate. O plano da redenção envolve a restauração da história da criação no seu verdadeiro plano, no seu plano original. E nunca mais pranto, nem dor e nem morte, porque a palavra do Senhor o diz. E não haverá mais morte, nem pranto e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E essas primeiras coisas envolvem toda a história do pecado, desde que ele aconteceu no princípio, antes da criação desse mundo. E é exatamente aí que o verso 20 entra, exatamente apontando nessa questão, que o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi apresentado, já foi conhecido antes da fundação do mundo. Presta atenção, irmãos, é uma revelação incrível isso que a palavra está dizendo aqui. O que Cristo comentou em João 8,44, que o diabo era homicida e mentiroso desde o princípio, monta a era do Gênesis. Capítulo 1, verso 1, no princípio formou o Senhor Deus os céus, o universo, e a terra. Só que essa terra ficou sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Ali o pecado já tinha entrado lá, irmãos. Irmãos, a Via Láctea, ela já tem mais de 13 bilhões de anos que a Via Láctea foi criada. Uma das trilhões de galáxias que existe no universo. O planeta Terra, ao invés de 13 bilhões de anos, ele está dentro da Via Láctea, mas ele só tem 4,6 bilhões de anos. Viu que negócio interessante, curioso? Aqui na Via Láctea tem sistemas solares mais jovens que o planeta Terra e outros bem mais velhos. Como as Pleiades, por exemplo, a constelação das Pleiades é bem mais antiga do que o planeta Terra. Irmãos, a criação é eterna, é absoluta. Ela não tem início, nem meio, nem fim. Tempo é alguma coisa que eu e você conhecemos porque a nossa vida é mortal. E precisamos estar vinculados ao tempo para que a nossa história possa ser demarcada a cada passo de nossa vida e de nossas escolhas. Mas um dia, conforme o Apocalipse comenta, tudo será novo, porque as primeiras coisas já são passadas. E essas primeiras coisas remontam a uma história de bilhões de anos, irmãos. Ou quem sabe trilhões de anos. Pense nisso, amado irmão. A história do pecado é muito antiga. Muitos povos se evoluíram, estão muito à frente da nossa cultura, na história do pecado. Nós estamos onde estamos hoje. Mas Deus é eterno, é absoluto. A volta de Cristo vai envolver mudanças em toda a estrutura, tanto que diz novos céus, plural, e nova terra. Pedro comentou isso.
nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a verdadeira justiça. Esses reinos por onde o pecado passou serão restaurados. E os seres que preferiram insistir no pecado serão exterminados, como Satanás e seus anjos. Toda a potestade da maldade será completamente destruída, será extinta. E a criação de Deus, resgatada, que o preço aqui pago, e revelado aqui pelo Espírito Santo através de Pedro, antes da fundação do mundo, esse plano já foi apresentado. Então quem quer que seja que participou e participa da história do pecado, já conhecem, existem por aí onde passou o rastro do pecado, um conhecimento muito antigo, que não foi eu que escrevi, está escrito aqui. Pedro está revelando aqui em 1 Pedro capítulo 1, verso 20. Foi apresentado antes da fundação do mundo, esse projeto do sangue do Cordeiro. Mas o planeta que ele escolheu foi esse aqui. O planeta que ele veio pagar o preço foi aqui. O planeta que Apocalipse capítulo 21, de 1 a 4, comenta que vai descer a cidade santa e se estabelecer ali aonde está o Monte das Oliveiras, é esse aqui. Irmãos, não sei explicar o porquê que é esse aqui. Mas é aqui que a Bíblia apresenta um registro de Deus andando conosco, andando com Adão e Eva, pedindo para construir um santuário para que ele habitasse no nosso meio e andasse conosco, e nos orientasse e pudesse nos conduzir. Foi aqui que o Filho de Deus veio, foi aqui que o Filho de Deus garantiu que estaria conosco até a consumação dos séculos. E é aqui que a palavra apresenta que ele estará voltando para nos buscar, e a cidade santa vai voltar para cá depois de 1000 anos que passarmos no céu, junto com o Salvador, julgando e reinando com Cristo durante 1000 anos, o que comenta Apocalipse capítulo 20, verso de 1 ao 4. Que Deus abençoe, que eu e você estejamos contados entre aqueles que estarão participando dessa maratona incrível. Quarto tema, a fé do patriarca Abraão, parte 1, e analisaremos no próximo tema, parte 2. Analisando então Gênesis capítulo 15, verso 6, nós temos aqui a expressão que biblicamente conhecemos, que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Irmãos, essa expressão é muito forte, porque nós sabemos que Abraão é um destaque por um motivo especial, porque apenas em questão de registro ele se tornou pioneiro então. Mas outros foram muito além dele. Enoque não só fez tudo isso que Abraão fez, mas coisas muito maiores ele participou, porque senão ele não teria ido morar com Deus depois de 365 anos de idade. Abraão não viveu 200 anos e descansou no Senhor. Mas Abraão, evidentemente, foi o personagem que selecionou o de melhor que tinha na genética da humanidade, desde Adão, para que pudesse, naquele ponto da história, servir de referência de um homem de fé, para que eu e você pudéssemos olhar para trás e ter essa convicção de que a fé é realmente o fundamento de tudo aquilo que nós nem sequer imaginamos, mas a certeza da salvação, a certeza da vida eterna, a certeza do resgate, a certeza do plano da redenção, pleno e realizado na minha e na sua vida e na nossa história. Noé também não deixou de ser um pioneiro, porque de um mundo inteiro destruído, só ele escapou. E assim outros também, evidentemente, que constam que teve a mesma visão e a mesma estrutura, então, que Abraão teve, e assim descansaram no Senhor. Porque a salvação, toda a vida na história do grande conflito, na história do pecado, foi pela graça e continua sendo pela graça. Nunca deixou de ser. Ninguém nunca, jamais mereceu salvação. Nem Enoque, nem Noé, ninguém, jamais. Se alguém foi salvo naquela época, é porque aceitou a graça de Deus.
soube conviver com isso, teve a felicidade de praticar isso em espírito e em verdade, aceitando essa graça e sendo resgatado de toda a história do pecado. Agora, quando nós olhamos o quinto tema, a fé do patriarca Abraão, parte 2, olhando o mesmo texto bíblico, de Gênesis capítulo 15, verso 6, quando trabalha essa palavra imputar, é o mesmo que acreditar, considerar. Irmãos, o que marca na história de Abraão, o que então temos esse registro autêntico, é a determinação dele de servir, de obedecer sem titubear, irmãos. A confiança absoluta em Deus que o mortal adquiriu. Ele não precisou de ter questionamento íntimo dele. Quando Deus pediu que ele sacrificasse o único filho, imagine, irmãos, Sara e ele eram idosos. Ele, evidentemente, pelos registros bíblicos, estava muito longe de entrar numa andropausa, porque Gênesis capítulo 25, de 1 a 6, mostra que ele teve, depois da morte de Sara, vários casamentos, várias concubinas e diversos filhos com todas elas. Estamos falando depois da morte de Sara. Sara já tinha entrado na menopausa porque o registro bíblico deixa claro. Então ela não tinha a menor chance de ter filho. E Deus, com ela na menopausa, colocou um filho no ventre dela. E esse único filho que então ele tinha de descendência legítima da fé, até então, o Ismael não era legítimo, já estava com cerca de uns 10 anos de idade quando Isaac nasceu, que era um outro filho que Abraão teve com Agar, a serva de Sara. Mas esse indivíduo, Abraão, a ele foi dado um filho da promessa, um filho perfeito que nasceu de uma senhora idosa e nasceu uma criança perfeita, aonde o próprio Deus avisou que ele tinha uma história especial na vida daquele menino, que ele iria cuidar. Todo um projeto de promessa que foi oferecido para ele quando ele estava lá na Mesopotâmia, para ele olhar para o céu e ver como as estrelas do céu, assim seria sua descendência, e todas as nações seriam abençoadas, todas as pessoas seriam abençoadas nele. Irmãos, ele sabia que era algo muito grandioso, essa promessa. E Deus pede esse único filho que ele tinha para ele levar e ser sacrificado. Ele não conversou, ele não questionou, ele não discutiu nada. Ele simplesmente fez com que ele despedisse da mãe e subisse. Irmãos, ele confiou tanto em Deus que ele imaginou, com certeza, falou, não, tá aí, ó. Foi para isso. Foi para isso, para que essa descendência possa acontecer. Ele vai fazer uma manifestação especial hoje, porque se a descendência vem nele, nesse Isaac, com certeza ele não vai morrer hoje. Algo muito maior virá acontecer. Ele teve essa clarividência, essa visão magnífica, irmãos. Pega esse menino e subiu ansioso lá para cima, sem temer, sem nada. E quando o menino pergunta para ele, pai, aqui está a lenha, está isso, está aquilo. Mas e o cordeiro? E o pai tem que explicar para ele que era ele o sacrifício. E ele aceitou de bom grado, provando que Deus realmente sabia a genética que estava vindo daquele menino. Que ele e o pai era a mesma coisa. Aceitou de bom grado algo pedido por Deus. Não titubeou, nem o pai titubeou e nem o filho titubeou. Por isso que Abraão, então, marcou o registro da fé como o pai da fé. Então, justificação pela fé é isso. É receber essa imputação de justiça, mas aceitando as bênçãos de Deus, aceitando a direção de Deus em nossas vidas, aceitando o perdão de Deus, a justiça de Deus em nossas vidas. Abraão foi bem sucedido nessa prova e nós seremos em todas as nossas provas se da mesma forma tivermos fé. Por isso que a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No sexto tema,
descansando nas promessas. Irmãos, alguns textos bíblicos fortalecem essa ideia de maneira extraordinária. Salmo capítulo 34, verso 8. Quer conhecer a bondade de Deus? Se refugie nele. Quem faz de Deus o seu refúgio, sempre conhecerá a bondade do Senhor. Agora, dois textos bíblicos nós vamos fazer um paralelo, que é Mateus capítulo 11, verso 30 e Romanos capítulo 5, verso 1. Em Mateus está falando do peso e o jugo leve, e Romanos capítulo 5 está falando da justificação e a paz. Irmãos, quando nós aceitamos que Cristo carrega o nosso peso e o nosso jugo, nós encontramos a paz. Não a paz que o mundo dá, como disse Cristo. Eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá. Essa paz de Cristo, irmãos, é diferente da paz do anticristo. A paz do anticristo é essa paz de guerra, disso, daquilo, que quando disserem a paz virá repentina destruição. A paz de Cristo é diferente. Essa paz aí, Jesus comentou que numa casa vai ter pai contra filho, filho contra pai, cônjuges, etc. Mas eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A paz que eu vos dou é a paz da certeza da salvação. É a paz de você não sentir o peso que você carrega, o jugo que você carrega, porque eu carrego para você. Esse é o paralelo entre esses dois textos bíblicos, que peso, jugo e paz, a paz de Cristo, estão todas inspiradas no Salvador, todas fundamentadas nele. Por último, eu queria mostrar a experiência que Cristo oferece com o seu nome a todo aquele que crê, não importa em que parte do universo ele viva, debaixo do grande conflito, nessa faixa do grande conflito entre o bem e o mal. Filipenses capítulo 2, do versículo 7 até o versículo 10, nós temos a certeza de que, ao nome de Cristo, dobrem os joelhos todos aqueles que moram debaixo da terra, debaixo do mar ou em qualquer outro lugar. Aqui em Filipenses 2,10 não fala debaixo do mar, mas lá em Apocalipse 5,13 fala claramente debaixo da terra, debaixo do mar. Apocalipse 12,12, dentro do mar, alegrai-vos vós aos céus que neles habitais, né? Ficou livre do diabo, mas ai dos que habitam na terra e no mar. Irmãos, você nunca visitou ninguém debaixo do mar, muito menos debaixo da terra. A Bíblia aqui está apresentando culturas distintas de seres que vivem nesses lugares. Lembra que eu comentei logo no início? Seres que evoluíram, estão muito à frente do nosso tempo, mesmo debaixo do pecado? Pois é, não foi eu que escrevi, está escrito na Bíblia Sagrada. E o dia que Jesus voltar, vai resolver o assunto de todo mundo de uma só vez. Todos aguardam a volta de Cristo. Porque aqui em Filipenses 2,10 está falando que esse nome, o nome de Cristo, aquele que Pedro falou que foi conhecido antes da fundação deste velho mundo aqui, esse Cristo vai voltar. E a moradia dele vai ser aqui. Esse planeta vai ser o maior planeta do universo, a nossa galáxia vai ser a maior galáxia do universo. Porque é necessário que um corpo celeste seja maior para que outros possam orbitar em volta dele. E quem é o maior de tudo isso? O Criador. Aonde ele está, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vê a mim, vê o Pai, quem vê o Pai, vê a mim. Estou convosco há tanto tempo e você diz, mostra-me o Pai. São tão íntimos que parecem uma só pessoa. São três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas todos trabalham de uma maneira tão íntima, tão interligada que deixa um exemplo claro de como se fosse uma só carne, como marido e mulher deveria ser. Propósito, união de propósito, união de objetivo e ações orquestradas de forma perfeita e absoluta. Mas um nome que para todos pesa de igual modo. E o sétimo tema, pertencemos à família de Deus. Queria citar um texto da Pena Inspirada, de Mensagem Escolhida, volume 1, página 367, que diz o seguinte:
A única maneira pela qual o pecador pode alcançar a justiça é a fé. Pela fé, ele pode apresentar a Deus os méritos de Cristo, e o Senhor lança a obediência de seu Filho a crédito do pecador. A justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso do homem, e Deus recebe, perdoa, justifica a pessoa arrependida e crente. Trata-a como se fosse justa e a ama tal qual ama seu filho. Assim que a fé é imputada como justiça. Irmãos, nós pertencemos à família de Deus. Que Deus abençoe a mim e a você. Que a nossa fé possa ser real e possamos aceitar assim a justificação de Deus em nossa vida, através do sacrifício de Cristo. Ó Senhor, muito obrigado por esse favor que não merecemos e que Tu, pelo Teu amor, nos dá de graça, oferecendo a nossa salvação e a nossa restauração. Que naquele grande dia, Senhor, possamos pela Tua graça termos sido encontrados por Ti, bem-vindos ao Teu reino, que está preparado antes da fundação do mundo. Que possamos a cada dia, a cada escolha nossa, Senhor, ter a Tua direção em nossas vidas, para que possamos andar retamente e Te adorarmos em espírito e em verdade. Prepare-nos, Senhor, para o Teu reino. Guia os nossos passos, é o que Te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.